dia, meus esquilinhos. Vocês estão bem? Bom, eu estava dormindo, agora por isso que meu cabelo tá assim. Mas aí eu falei, deixa eu levantar e gravar uma aulinha para eles. Tem nada de novo nessa aula, né? Na verdade, a gente começou hoje o poliedro 2A. E o poliedro 2A trata de um assunto que a gente tratou um pouquinho justamente naquele momento que a gente lá em março, né? Quando a gente ficou lá todo enrolado, aí não teve mais aula. Então, na verdade, a gente vai ter só uma espécie de revisãozinha, né? Para a gente poder avançar. A aula de hoje é importantíssima. Se não fosse importante, eu não estaria gravando aula, estaria dormindo ainda, né? Mas não tem nenhuma novidade. Na verdade, eu só quero tratar de um assunto que a gente já tratou de uma maneira um pouquinho diferente, obviamente, por meio de memes, né? Qual que é o assunto? Classes de palavras, tá certo? Lembrando que esse assunto está dentro daquele tópico maior que a gente chama de morfologia. Por isso que isso vai ser importante para a gente entender morfologia e dar um passinho do funk para falar de. Muito que bem. Conforme eu estava gravando o vídeo aí, deu um probleminha, fiquei com preguiça de gravar tudo de novo, então vou retomar só o que eu estava falando no slide anterior, que a gente está falando de morfologia e esse é um passo importante para a gente começar a falar de sintaxe, que é o grande assunto nosso agora do segundo semestre, certo? Então, o que a gente falou? Né? Vocês se lembram que falar de morfologia é falar de classes de palavras, certo? E aí, olha aqui do ladinho, a gente falou que classes de palavras são 10. Essas 10 que estão aqui. Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Beleza? O que a gente falou lá atrás? A gente falou principalmente sobre o substantivo, né? Então a gente falou um monte de coisa a respeito de substantivo. Vocês se lembram que a gente falou que substantivo pode ser simples, composto, pode ser comum, próprio, substantivo abstrato, concreto, aquela história toda, né? E a parte mais importante é que o substantivo tem satélites. E esses são os satélites do substantivo, né? Então vocês se lembram que a gente falou de artigo, adjetivo, numeral e pronome, tá certo? O substantivo e os seus satélites foi o assunto que a gente teve lá antes desse micróbio infernal sequestrar a nossa vida, né? O que a gente vai tratar daqui para frente? A gente vai falar sobre verbo, a gente vai falar bastante coisa sobre verbo, sobre o seu satélite, que é o advérbio. Eu sei que isso é uma coisa que vocês já sabem, que o advérbio é um satélite do verbo. A gente vai falar umas coisinhas ainda. Preposição e conjunção. Só uma coisinha, notem que as cores não estão aqui aleatoriamente, certo? Eu tive um trabalho grande aqui de colocar nessas cores para mostrar que o substantivo e os filhos dele, o verbo e o seu filho, num vermelhinho ali mais murchinho. Conjunção e preposição também têm algo em comum. Ambas são conectivos. A gente vai falar sobre os conectivos mais detalhadamente, uma coisa que a gente não fez, a gente foi interrompido. E interjeição, que é uma classe gramatical bobinha, que a gente vai falar também, mas se não falar também, não tem problema, tá? O que eu queria na aula de hoje, deixa eu só passar o caminhão aqui. O que eu queria que a gente fizesse na aula de hoje? Na aula de hoje, vai ser muito importante a gente relembrar aquela primeira parte, tá? Então a gente falou que existe o substantivo, aquelas palavrinhas que servem para dar nomes, e que ele tem essas outras classes aqui como satélites. Isso quer dizer, sempre que aparece um artigo, um adjetivo, um numeral ou um pronome, é porque está ligado a um substantivo, né? Isso é um ponto bem importante. Hoje eu quero tratar desse ponto, tá? Mais importante do que isso, como a gente já detalhou essas coisas, quem tiver alguma dúvida aí, volta lá nos vídeos, principalmente os vídeos que estão no YouTube, lá do comecinho, antes de a gente entrar em férias, em abril.
eu não quero detalhar essas coisas, eu quero simplesmente mostrar que tipo de questão de vestibular cai quando a gente fala de substantivo e seus satélites. E para isso eu vou usar memes, como eu disse. Então, olha bem. Peguei aqui um memezinho, né, uma citação do Rousseau, né, uma citação real. Diz: o homem nasce bom, mas o TikTok o corrompe. Né? Isso aqui é a maior corrupção do ser humano durante essa quarentena. Né? Não caiam nessa do TikTok nem na live de sertanejo, certo? Então, só fazer aqui um óculos no Rousseau, assim, tal, beleza. Né? Um bigodinho, beleza. Qual que é a questão que é muito cara pra gente? Estas palavras, olha quando ele usou 3 vezes a palavra o. Isso quer dizer que é a mesma palavra? Não, não necessariamente. Né? Quando a gente lembra quais são as funções de cada uma das classes, a gente consegue perceber que, às vezes, uma mesma palavra pode pertencer a mais de uma classe. Então, por exemplo, esse primeiro o aqui acompanha um substantivo, serve para determinar esse substantivo. É um artigo. Esse outro o aqui também, ele serve para determinar esse substantivo TikTok. Ele é também um artigo. Agora, o terceiro o, esse a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, vou até fazer de outra cor. Ó, esse terceiro o aqui, ele também é satélite de um substantivo. Ele é satélite do substantivo homem. Concordam? Porém, isso é uma questão de coesão, né? Lembra de coesão referencial? É disso que a gente está falando. O importante para a gente é perceber como os assuntos, estou com alergia hoje, como os assuntos estão correlacionados, tá bom? Então isso daqui é coesão. Só que esse o tem uma função diferente desse primeiro, né? Do que apareceu ali o homem, né? Diferentemente do primeiro, que tem simplesmente a ideia de determinar, de falar que é o homem, né? Não um homem, esse o tem a ideia, tem a função de substituir. Ele é, portanto, um pronome. Por quê? Porque essa é a função dos pronomes, substituir substantivos. Tranquilo? Essa é uma questão muito importante. Existem muitas palavras que pertencem a mais de uma classe, né? Beleza? Uma questão típica de vestibular, típica de prova pra gente também. Outro tipo de questão muito comum em vestibular. Outro meme, ele diz assim: se eu usar um brinco pequeno, estarei usando um brinquinho. Se eu usar uma camisa pequena, estarei usando uma camisinha? Se eu usar uma calça pequena, estarei usando uma calcinha? Muito engraçado, né? Eu achei extremamente engraçado esse meme. É que eu não estou expressando, eu guardo para mim. Mas o ponto aqui é o seguinte: a classe dos substantivos admite algumas variações. Então, ela admite variação de gênero, variação de número, e uma variação importante é essa de aumentativo e diminutivo. O que é interessante nesse meme? É o fato de que... Deixa eu ir no primeiro caso aqui. É o fato de que, quando ele fala que brinco, brinquinho, o diminutivo simplesmente tem a ideia de tamanho, né? Porém, quando ele fala de camisa e o diminutivo camisinha, percebam que o diminutivo, nesse caso, fez a palavra mudar de sentido. E isso é muito importante quando a gente fala de vestibular, né? O vestibular nunca vai estar muito preocupado com a classificação. O vestibular vai estar preocupado com o sentido, sempre com a semântica. Né? Olha meu cabelo, tá punk. Sempre com a semântica. Então, esse é um caso em que esses dois aqui, de camisinha e de calcinha, que o diminutivo faz mudar de sentido. Né? Então, questões que falam de diminutivo e de aumentativo, elas são bem importantes, caem bastante em vestibular e também tem a ver com o assunto que a gente tratou antes, que é a história da derivação sufixal. Concordam? Porque o diminutivo ele é formado em português quando a gente acrescenta esse sufixo inho, inha. Então, muitas questões juntam os assuntos
porque realmente eles estão juntos, né? E o último meme, eu prometi para vocês que as aulas iam ser um pouquinho mais curtas. O último meme que nos interessa é esse daqui. Esse cara só posta besteira. Ah, tô no meu perfil. Gente, sou eu. Sou eu. Minhas redes sociais, para quem me acompanha aí nas redes sociais, eu estou blogueirinho demais. Mas para quem me acompanha nas redes sociais, já viu que só posto besteira. Até porque, se é pra passar raiva, vou, sei lá, dobrar lençol de elástico, né? O que eu quero que a gente note nesse caso? Uma coisa muito parecida com o que aconteceu no slide anterior, quando eu falei do diminutivo. Existem casos em que colocar uma palavra no diminutivo, no aumentativo, faz mudar o sentido. E existem alguns substantivos também, olha esse cara aqui, que quando eles existem tanto no masculino quanto no feminino. E às vezes estar no masculino e estar no feminino faz mudar de sentido. Né? Então, percebem que a gente está sempre direcionando para interpretação, tá certo? Sempre para sentido, sempre para semântica, ainda que a gente esteja falando de morfologia. Tem uma falhadinha aqui, mas acho que tá tudo certo. Né? Tranquilo? Então, veja que o cara e a cara é o mesmo substantivo, porém, no masculino e no feminino, muda de sentido, né? Um outro caso que acontece isso, por exemplo, caixa. O caixa e a caixa, né? Pensando o caixa, o funcionário que trabalha lá no supermercado, ou a caixa, the box, the fucking box, né? Tranquilo? Falei bem rapidinho para encurtar a aula. E conforme a gente vem fazendo todas as semanas, lá no Forms, 2 exercícios, e no Poliedro, apostila 2A, um exercício só, bem tranquilinho, bem legal para falar de um exercício da Unesp, para falar de classes de palavras, página 17, exercício 3. Gente, um beijo, até!